Olá, queridos estudantes da EJA, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou o professor Juliano e hoje nós temos uma aula de arte. Vamos iniciar? Na tela de vocês temos um pensamento, uma reflexão de Levi Vygotsky. Ele nos traz ali um pensamento. Nós nos tornamos nós mesmos através dos outros. E aí? Será que o autor nos propõe tem relação aí com a realidade? Nós, aquilo que nós somos, surge por meio do produto que está ao nosso redor, daquilo que está ao nosso redor, das ações das outras pessoas? Possivelmente, não é mesmo? Nós modificamos as nossas ações a partir daquilo que da convivência com outras pessoas. Importante pensar nisso, não é mesmo? Então, vamos ao título da nossa aula. Ali na tela de vocês, gente de muitos lugares na obra de Poti. Poti, no caso, é Poti Lazzarotto, um autor que falaremos muito nesse encontro. Eu vou pedir para que vocês peguem um caderno de anotações de vocês, uma caneta ou um lápis e registrem a data em que vocês estão assistindo essa aula e também o tema. Vamos lá? Registraram? Eu espero que sim. Vamos dar continuidade. Na tela, vocês estão vendo uma obra do Poti Lazzarotto. Percebam que essa obra nos chama a atenção pela história que ela conta, pela narrativa. Vocês podem verificar a presença de um personagem. E esse personagem está sobre um vagão de um trem. Vocês conseguem imaginar o que ele está fazendo ali? Olhem as cores, percebam que momento do dia isso acontece. Será que esse personagem está ali executando um trabalho? Vamos verificar? Na tela de vocês nós temos um texto. Vamos ler? No começo do século XX, uma das mais arriscadas profissões ferroviárias era a do guarda-freios. Sua tarefa era andar sobre o trem em movimento, apertando e afrouxando os freios de cada vagão. Isaac Lazzarotto foi um guarda-freios que, após se aposentar, abriu um pequeno armazém no início do ramal ferroviário Curitiba-Rio Branco, no bairro Capanema, hoje Jardim Botânico, na capital paranaense. Em 1937, Isaac
e a esposa, Júlia, começaram a servir refeições em uma pequena cantina no fundo da propriedade. A comida agradou tanto à freguesia que ilustres personalidades começaram a frequentar o local. Dentre elas, o interventor Manuel Ribas, na época, governante do Paraná. Certa vez, o interventor observou um dos filhos de Isaac desenhando. Percebendo que o garoto realmente gostava daquilo, decidiu presenteá-lo com uma bolsa de estudos na Escola de Belas Artes no Rio de Janeiro. Foi assim que começou a carreira de Poti Lazarotto, artista plástico consagrado por suas ilustrações, gravuras e murais. Eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar desse nome, Poti Lazarotto. Ele é um dos mais importantes artistas paranaenses. Suas obras estão em todos os lugares da cidade de Curitiba. Nós podemos ter contato nos mais variados lugares daqui da nossa cidade. Para falar um pouco da história, então, do Poti, nós podemos pensar aqui nas fotografias que aparecem na tela de vocês. Vejam ali que tem um título, Vagão Armistício. Se trata do local onde funcionava a cantina da família do Poti Lazarotto. Uma cantina é uma espécie de restaurante onde as pessoas frequentam para acessar as refeições, não é mesmo? Só que é um restaurante bem popular. Vocês podem perceber a característica dessa obra, dessa construção. Ela tinha esse nome de vagão justamente por ser semelhante a um vagão. Ela tinha esse formato comprido. E olha que legal, a família do Poti, ela trabalhava nessa cantina logo após a aposentadoria do pai, que era um ferroviário. Então, isso talvez justifique aquela narrativa presente na primeira obra que nós vimos, do guarda-freios, que é uma função. O pai do Poti, então, foi guarda-freios. Uma profissão muito importante. E se vocês perceberem, aqui nós temos a comparação, não é mesmo? Olha um vagão de trem, como é um formato, e lembra bastante a construção da onde era o restaurante da família do Poti. O nome armistício tem sua origem justamente por causa da clientela que frequentava o local. Eles percebiam um lugar como um lugar democrático, onde todas as pessoas poderiam estar presentes. E daí o título, armistício, que tem uma relação com o fim da guerra. Ali é a manchete do jornal, acabou a guerra. Então, armistício vem do tratado que foi assinado no fim da Segunda Guerra Mundial. Interessante isso, não é mesmo? Então, nós ainda podemos pensar várias coisas sobre essa história do Poti Lazarotto. Esse local onde antigamente era a cantina da família dele, hoje é um cartório. E ainda pertence ali à família. Fica ali no bairro Jardim Botânico, como disse o texto anteriormente. Podemos verificar ali na fotografia onde está esse local. E continuando a falar do Poti, na tela de vocês. Napoleão Potiguara Lazarotto, conhecido artisticamente como Poti, nasceu em Curitiba em 29 de março de 1924 e faleceu aqui em Curitiba em 8 de maio de 1998. Foi um desenhista, gravurista, ceramista e muralista brasileiro. Vocês perceberam algo que chama bastante atenção. O Poti nasceu em 29 de março, dia do aniversário de Curitiba. Que coincidência, não é mesmo? Aqui nós temos uma obra do Poti. Vejam ali na tela a legenda. Canudos de Euclides da Cunha, ilustrações de Poti Lazarotto de 1956. O Euclides da Cunha foi um importante literário brasileiro. Percebam que o Poti, ele ilustrou diversas obras literárias aqui do Brasil. Então, para um autor
como Euclides da Cunha, ter um trabalho relacionado a Poti Lazzarotto é algo extremamente importante. E olhem a ilustração. Vocês já pensaram a importância de uma ilustração para se contar uma história? É muito importante, não é mesmo? Daí nós conseguimos verificar o valor de Poti Lazzarotto, e entre tantas outras obras, não é mesmo? Também, em outras obras literárias, nós temos aqui a Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. Também uma ilustração de Poti, que está numa das edições desse livro. Verifiquem ali que se trata até de um mapa. Os diversos personagens, os traços. Vocês podem perceber que num primeiro momento da carreira de Poti, ele não utilizava muito das cores. Ele valorizava muito mais a ideia ou a expressão, o sentimento que aquela obra poderia passar. Aqui nós temos mais uma obra de Poti Lazzarotto, esse importante mural que fica no centro da cidade de Curitiba, bem próximo ao Largo da Ordem. Inclusive o título da obra é O Largo da Ordem. Percebam quantos elementos aparecem ali nesse mural. Temos as araucárias, temos as pessoas ali presentes, uma senhora carregando cestas, temos uma carroça, são diversos os elementos. Então, o Poti utilizava em suas obras elementos que estavam ao seu redor. Inclusive, as pessoas que aqui viviam, em Curitiba, eram personagens dessas obras. Na tela de vocês temos um texto. O painel apresenta a Curitiba da época em que os imigrantes vinham, em carroças, vender produtos no Largo da Ordem. Há registros de que ele, quando criança, acompanhava sua avó nesta tarefa. Na obra são representados uma carroça, uma senhora, alguns pinheiros, presença constante em suas obras e a Igreja da Ordem. Vocês conseguiram perceber todos esses elementos? Interessante pensar sobre isso, não é mesmo? Sobre o quanto que um artista pode se apropriar daquilo que está na sua vida cotidiana. Então, Poti se inspirava na sua família. Por isso, ali, por exemplo, uma personagem que pode sim ser inspirada numa familiar de Poti, a sua avó, porque há um tempo atrás na cidade algumas pessoas vinham vender produtos da colônia. Então essas pessoas eram chamadas de colonos. A senhora poderia ser uma colona vindo para a cidade vender seus produtos. Interessante isso. Aqui, então, nós temos uma ideia de como se caracterizava a obra do Poti. Poti foi um artista com inúmeras características e uma obra diversificada. Alguns autores o classificam como expressionista. Para nós entendermos o que seria esse expressionismo, eu trouxe uma obra de um outro pintor. Nós temos ali o Grito, do Edvard Munch. Olhem ali as características dessa obra. Percebam que o Munch traz ali uma figura quase que perturbada, não é mesmo? Uma exposição muito clara de sentimentos. O que será que esse personagem, a angústia que talvez esteja sentindo esse personagem? Então, nós podemos entender o que seria esse expressionismo. Será que não tem a ver com expressar-se, mostrar o que está em seu interior, os seus sentimentos? Vamos a um texto na tela de vocês. Expressionismo é o nome de uma vanguarda artística europeia do início do século XX. Esse movimento artístico está entre os primeiros representantes das vanguardas históricas e talvez o primeiro a focar em aspectos subjetivos, valorizando a expressão emocional do ser humano. Como eu disse, o expressionismo tem relação direta com os sentimentos dos indivíduos. Então, o artista vai representar em suas obras basicamente aquilo que o sentimento que ele gostaria de expressar. Eu gostaria agora que vocês pegassem o caderno de vocês e façam um exercício. Vejam,
Faça um desenho sem tirar o lápis da folha de papel. Execute o movimento rápido e de uma única vez. Na tela de vocês, uma obra do Poti para que vocês possam se inspirar. O Poti costumava usar esses movimentos rápidos, quase que sem tirar o lápis do papel. Por isso a sugestão desse exercício. Vamos fazer um desenho rápido, sem tirar em nenhum momento o lápis do papel. Você pode desenhar aquilo que vem à cabeça nesse momento. Vamos lá? Eu vou dar um tempo para vocês. E aí, conseguiram fazer essa representação? Eu espero que sim. Não há aí uma preocupação na finalização desse desenho, como colocar cores, ou mostrar um fundo além do personagem que você tenha desenhado. A ideia é realmente fazer um desenho rápido, expressando aquilo que você sente nesse momento. Agora temos mais um exercício. Vejam ali na tela de vocês. Forme uma frase. Então vocês sabem que irão precisar escrever. Mas calma, não vai ser tão difícil assim. Vejam, temos uma obra do Poti Lazzarotto na tela. Ali, essa gente de Curitiba. A obra, inclusive, tem um título ali escrito. E nós podemos perceber os diversos elementos ali, os personagens que fazem parte dessa obra, pessoas, uma família. Temos a igreja da Praça Tiradentes, a igreja da Ordem, temos um automóvel, as araucárias, né, sempre presentes ali na obra. E vocês contam com uma ajuda. Algumas palavras, inclusive, aparecem ali na tela. Vejam, temos várias palavras. Curitiba, Poti, araucárias, cidade, pessoas, obra, tema, religiosidade. Será que é possível construir uma única frase com todas essas palavras? Com certeza. Vamos tentar? Eu vou dar um tempo para que vocês olhem a obra que está na tela de vocês, vejam quais são as palavras que aparecem ali e depois construam uma frase. Vocês nem precisam copiar as palavras isoladamente, vão direto para a frase. Escrevam essa frase contendo todas as palavras que foram apresentadas na tela. Vamos lá?
E então, vamos verificar uma possibilidade de resposta? Vejam que eu consegui incluir ali todas as palavras. Se você tiver conseguido fazer isso, perfeito. Essa sugestão vai para aqueles que por um acaso deixaram alguma dessas palavras de fora. Vamos lá? A cidade de Curitiba, as araucárias, as pessoas e a religiosidade são temas da obra de Poti. Percebam que todas as palavras que estavam registradas anteriormente foram mencionadas nessa frase. Eu vou dar um tempo para que vocês possam copiar a frase. Vamos lá? Vamos para o próximo exercício? Então, vocês novamente vão ter que formar frases. Vejam que nós temos uma obra ali do Poti Lazarotto. Conseguem identificar esse personagem? É interessante. Verifiquem a presença de diversas cores utilizadas ali pelo Poti. Que personagem é esse? Possivelmente um indígena. Vejam ali que ele está segurando alguns instrumentos em madeira. E até as vestimentas, há ali um cocar presente, né, na cabeça. E as palavras? Vamos verificar? Representava Poti, indígena, cultura, Brasil, pinturas corporais, danças. Quantas palavras! Eu vou deixar ali na tela para que vocês tentem formar uma palavra utilizando essas palavras. Uma palavra não, desculpe, uma frase. Vocês vão tentar formar uma frase utilizando essas palavras. Vamos lá? Eu vou dar um tempo para que vocês façam a tarefa.
E aí, conseguiram fazer a frase? Eu acredito que muitos de vocês conseguiram. De qualquer forma, vamos verificar uma possibilidade aqui. Temos ali na tela. Poti representava a cultura indígena do Brasil, suas danças e pinturas corporais. Foram utilizadas todas as palavras mencionadas anteriormente. E é uma verdade, o Poti utilizava desses elementos, a pintura, as expressões artísticas, né, não é mesmo, do povo brasileiro, inclusive dos indígenas. Eu vou dar um tempo para que vocês registrem essa frase. Vamos lá? E então, o Poti possui diversas obras e elas estão espalhadas pela cidade. No aeroporto Afonso Pena, o aeroporto internacional do Afonso Pena, nós temos essa obra que fala de viagens, justamente, talvez porque está no aeroporto. Olhem a dimensão dessa obra. Ela é enorme. Vamos aqui fazer a leitura. Uma das obras de Poti Lazarotto no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, Curitiba, é um azulejo de 2,50 m por 13 metros, chamado A Viagem. A obra apresenta um grande mapa mundi em que países são simbolizados através de personagens, pontos turísticos ou características gerais. Destaque para detalhes e elementos como Estátua da Liberdade, Torre Eiffel, Leonardo da Vinci, entre outros. Então, a obra ela tem diversos elementos que fazem parte aí da história mundial. E ela tem uma dimensão enorme, imagine, ela tem 13 metros de comprimento. Eu acredito que, eu nunca vi essa obra presencialmente, mas eu acredito que ela seja linda. Continuando, vocês perceberam que o Poti ele tem um gosto por diversas culturas. Uma das culturas que fazem parte aí do Brasil é a formação do povo, né? E nós podemos perceber o povo indígena e as suas mais variadas formas de representação estética e de cultura. Ele tomou esse gosto a partir de uma viagem dele. Estávamos falando das viagens ali, da obra Viagens, né? Não é mesmo? Lá no aeroporto Afonso Pena. Uma dessas viagens foi até o Parque Nacional do Xingu. Esse parque, que hoje tem um nome um pouco diferente, Parque Indígena do Xingu, é uma reserva destinada ao povo indígena brasileiro. Ela é uma reserva bem grande. Vocês conseguem perceber ali na representação, no mapa que aparece na tela de vocês, o tamanho dessa reserva. Ela, inclusive, pode ser comparada por extensão a alguns estados brasileiros. O surgimento do Parque Indígena do Xingu. Ela surgiu em 1952, foi apresentado um anteprojeto, né, ao governo da época, mas 9 anos após, em 1961, o presidente Jânio Quadros decretou a demarcação do Parque Nacional. Então, levou um tempo para que ele fosse formado.
E lá vivem mais de 16 povos indígenas com dialeto, que falam dialetos diferentes e 4 línguas. Então, pensem aí a importância desse parque para o Brasil e para os povos indígenas. As pessoas que foram diretamente envolvidas ali foram várias. Algumas são nomes conhecidos nossos, como o Darcy Ribeiro, os irmãos Vilas Boas, o Marechal Rondon. E todos eles contribuíram para a criação desse parque. E pensando ali nesse termo índio, vocês já ouviram falar da expressão indígena? Sim, nas nossas aulas constantemente usamos essa palavra. Por que será que essa palavra índio não está sendo tão utilizada? Não se trata exatamente de dizer que a palavra índio não existe ou está errada. Contudo, podemos refletir sobre o seguinte: indígenas são pessoas com culturas variadas. Não existe um único ser, um índio. Quando definimos de maneira simples, temos que pensar que o indivíduo que é indígena, ele possui uma pluralidade cultural, ele possui diversas culturas, porque os indígenas estão distribuídos em diversas etnias, têm diversas origens. Eles são seres plurais. E também a palavra tribo. Não, ela entrou em desuso, quer dizer, não a utilizamos mais. Hoje, quando falamos de um grupo indígena, podemos usar as seguintes expressões: povos indígenas, nações indígenas, grupos indígenas. A palavra tribo está muito relacionada a algo que é primitivo. Que os indígenas não são primitivos, são povos com culturas variadas, com culturas diferentes, que precisam sim ser valorizadas. E aqui nós temos uma obra ali do Poti Lazaroto representando uma luta indígena. Então percebam que o olhar do Poti, em algum momento da sua carreira, se voltou para esse povo, um povo brasileiro, o povo indígena brasileiro. Ali nós temos como que se dá esse processo cultural e simbólico dos indígenas. Vejam que na fotografia nós podemos ver o cuarupi, que é uma madeira, né, que vai dar nome a esse ritual. Esse ritual ele vai representar uma despedida dos mortos e um encerramento de um período de luto. Ela também pode ser, ser uma celebração em memória desses mortos, que nesse momento tem a sua alma liberada para o mundo espiritual. Quantos significados, não é mesmo? Então, inspirado nesse ritual, o Poti conseguiu representar essa obra que vocês veem na tela de vocês. E ele mergulhou na narrativa indígena. Como vocês podem ver ali na tela, uma obra onde temos um menino encontrando um peixe. Então, Poti, nesse momento, trazia uma narrativa diversificada à sua obra. E essa admiração do Poti também ocorreu a partir de um determinado momento, onde ele se identificou muito com o grafismo indígena. O grafismo é uma arte onde na qual os indígenas representam toda a sua cultura por meio de representações geométricas, que podem ser pintadas no corpo. Os indígenas costumam produzir essa arte no próprio corpo e também em outros objetos. Aqui nós temos uma obra do Poti inspirada nesse grafismo. Vejam as formas geométricas, as linhas, as cores. São diversas, não é mesmo? Os grafismos indígenas podem ser representados dessa maneira. Nós temos ali quadrados que estão dentro de outros quadrados, temos linhas que formam pontas, temos ali até os peixes. E, para terminar, a união de diversas formas. Eu vou mostrar um vídeo que vai apresentar um pouco do grafismo indígena. Vamos lá? Olá, vamos tentar fazer o nosso grafismo? Sabemos que o grafismo é um tipo de pintura que normalmente é feito nos corpos das pessoas envolvidas, no caso, os indígenas. Contudo, vamos tentar exercitar fazendo o grafismo no papel. Vamos precisar de uma folha de papel sulfite.
Uma possibilidade é repartir, dividir essa folha em 4 partes. Vamos lá? Primeiramente, dobramos a folha ao meio, dessa maneira. Marquem bem o meio da folha. Isso irá facilitar no momento de destacar as partes. Depois fazemos uma outra dobradura, dividindo o meio da folha na metade também. Marquem bem. Em seguida, continuamos fazendo essa divisão. Agora vocês terão uma folha dividida em 4 partes. Com o auxílio de uma régua, nós podemos destacar essas tiras. Nós temos agora 4 tiras e com cada uma delas podemos executar um tipo específico de grafismo. Vamos separar estas aqui e iniciar por aqui. Poderíamos, talvez, fazer uma representação utilizando triângulos. Vamos lá. Eu dobro novamente essa tira ao meio para facilitar no meu desenho. Podemos fazer assim, um triângulo menor que vai até a linha divisória da metade dessa tira, e um triângulo maior. Um triângulo menor, um triângulo maior. Um triângulo menor, e aqui podemos até iniciar meio triângulo. Vejam que esse grafismo pode representar algum símbolo, como algo que tenha pontas ou algo parecido com isso. Nós podemos também fazer um outro exemplo, uma forma com traços arredondados. Pensando na ideia de elementos da natureza, esse grafismo lembraria até mesmo montanhas, não é mesmo? Poderíamos fazer também triângulos que se encontrassem dessa maneira. A união desses triângulos formam quase que alguns quadrados, não é mesmo? Poderíamos utilizar pontos. Poderíamos, inclusive, fazer novos quadrados no interior. Também poderíamos fazer, dividir essa parte da folha de papel em outras partes, como aqui nesse exemplo. Vejam que essa tira foi dividida em 4 partes. Aqui nós poderíamos talvez fazer traços separando essas partes e depois outros traços que darão origem a uma forma. Essas formas lembram quase uma folha de uma árvore, não é mesmo? São muitas as possibilidades, as do grafismo.
Poderíamos também tentar fazer o desenho de uma mão, para daí sim tentar empregar o grafismo. Vamos tentar? Temos o contorno da mão. Poderíamos fazer um grafismo aqui no pulso. Poderíamos fazer ainda outras formas, como essa daqui. Poderíamos preencher toda essa forma. Isso vai depender da criatividade de cada um de nós. E aí, vocês estão inspirados? Eu espero que sim. Eu espero que vocês possam completar toda essa forma utilizando os mais diversos grafismos apresentados durante a aula. E então, pessoal, hoje vamos nos despedindo por aqui. Espero que tenham gostado. Já deixamos marcado o nosso próximo encontro. Tchau!